Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e hoje nós temos a nossa aula de História. Vamos rever alguns conteúdos. Revisão do capítulo 4, Primeiros Habitantes da América, que vocês podem acompanhar nas páginas 52 até 65. Revisão do capítulo 5, Egito e Kush, páginas 66 até 90. E revisão do capítulo 7, Povos Indígenas na América, páginas 107 até a 126. Lembrando, turma, que a pandemia ainda não acabou. Continue fazendo as suas prevenções, usando máscara, álcool em gel 70%, lavar bem as mãos e respeitar o distanciamento. Então vamos iniciar a nossa revisão com o capítulo 4, Primeiros Habitantes da América. Quero dizer para vocês que todos os slides têm um mini texto, certo? Que vai ser lido por mim. E gostaria que vocês fizessem o print para servir como base de leitura de revisão para vocês para fazer as provas, ok? Então vamos começar. No continente africano foi encontrado o fóssil mais antigo de origem do ser humano de um indivíduo do sexo feminino, que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Esses cientistas decidiram batizar o esqueleto encontrado de Lucem. A partir da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América. Esse processo ocorreu durante milhares de anos. Os primeiros humanos surgem na África. E como os primeiros humanos chegaram na América, se o continente é separado pelos oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico, como nós vemos aqui no mapa? Existem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese, chegaram por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, que fica aqui, ó, nessa localização aqui, certo? Onde está esse ponto vermelho. E a segunda hipótese, chegaram por mar, vindos da Oceania por pequenas embarcações. A presença humana na América. Descoberta de um fóssil mais antigo da América é um crânio do sexo feminino no Brasil com 11.500 anos. Os arqueólogos batizaram de Luísa. Outras existências de um sítio arqueológico no Brasil, na cidade de São Raimundo Nonato, do estado do Piauí, aproximadamente 50 mil anos. Nesse período que os primeiros habitantes chegaram aqui, tinha características ambientais diferentes de hoje, que predominavam campos de vegetação baixa, um clima seco e frio, com invernos rigorosos. Os humanos que aqui viviam davam grande importância ao fogo, que servia para crescer, cozinhar e afugentar animais perigosos. Viviam mamíferos enormes, mastodonte, preguiça gigante, macaco-quênia, tigre de dentes de sabre, que desapareceram por volta de 9.500 a.C. E os primeiros habitantes eram caçadores e coletores. Alguns povos de destaque no Brasil: o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu, os povos dos sambaquis e os agricultores da Amazônia. O povo de Lagoa Santa, em 1843, foram encontradas ossadas humanas e de animais extintos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Fóssil onde foi encontrado, o fóssil da Luzia. O povo que viveu entre 8.000 e 4.000 a.C. eram baixos e magros, comiam pequenos animais, frutos, peixes e caramujos. Pouquíssimos adultos atingiam os 30 anos. Já o povo de Ambu viviam nas florestas do sul e do sudeste do Brasil, habilidosos no trabalho com pedras, facas de corte afiado, anzóis e pontas de flechas. Bastante conhecidos por duas inovações, o arco e flecha e a boladeira. Enquanto os povos do Sambaqui viviam no litoral do Brasil, entre o Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Sustentavam com os recursos que o mar oferecia, peixes e moluscos, e vegetais como coquinhos. O alimento abundante facilitava a fixação em lugares elevados perto da praia. Vida sedentária. São chamados de homens das conchas. Os agricultores da Amazônia viviam na Amazônia há cerca de 7.000 anos, desenvolveram cultivos próprios. O alimento base
da dieta é a mandioca e a culinária principal é a farinha, o beiju e a tapioca. Agora vamos dar início à revisão do capítulo 5, Egito e Cush. A África, organização política. Na África, antes dos europeus, existiram várias formas de organização política. Apresentamos a seguir algumas delas. Existiam as aldeias, que organizavam-se em torno de um líder que julgava, distribuía terras e comandava os guerreiros em caso do conflito. Também existiam as cidades-estados, que eram cidades cercadas que possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Possuíam mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. Já no reino pode ser definido como uma reunião de várias aldeias e cidades, na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. E já o império, na antiguidade, era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas aos governantes da cidade mais poderosa. Na África, no continente africano, nós temos uma grande civilização que foi o Egito, certo? Então, a vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixava o solo recoberto com um humus, que é um tipo de adubo natural, que fertilizava a terra para a agricultura. O Egito foi dominado por vários povos, gregos, romanos, muçulmanos e a Inglaterra. Devido a essa importância do rio Nilo, nas aldeias as disputas por terras férteis e por levarem alianças e guerras entre os chefes, os vencedores passaram a governar o território maior e com mais pessoas, os nomos. Os administradores dos nomos eram os monarcas. As disputas entre os monarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Mas por volta de 3100 a.C., o rei Manés do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. A organização política do Egito ficou dividida em três: o Antigo Império, período de certa estabilidade política e de progresso econômico; o Médio Império, período em que os egípcios expandiram seus territórios em direção ao sul e intensificaram seu comércio com a Núbia, região habitada por povos negros e rica em minerais; e também o Novo Império. Esse período inicia-se com a expulsão dos Hyksos. Os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército com cavalaria e carros de combate, e depois de conquistar o reino Cush, ocuparam a Síria, Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates e a Mesopotâmia. Egito, sociedade e poder. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, ou seja, se você era escravo, se tornava para sempre escravo. Se você era escriba, seria permanente escriba. Então, no topo está o faraó, e abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas, como sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram os artesãos, os camponeses, escravos e soldados. Como o faraó faz parte do topo, para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina, era o próprio Deus. Ele era o governante máximo, o comandante militar e o juiz supremo do Egito. Além disso, era considerado o dono de todas as terras egípcias. Por isso, recebia impostos pagos em produtos, acumulando assim a enorme riqueza. Os faraós construíram para si túmulos magníficos, como por exemplo as pirâmides, edificadas por faraós do Antigo Império, que tinham esses nomes e eram parentes entre si. No Egito, desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó, acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós ordenaram a construção de imensos túmulos, as pirâmides e os processos de mumificação.
Os altos funcionários do Egito. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdote eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados nos seus túmulos quando morressem. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempos de guerra e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Religião do Egito. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Os deuses egípcios eram representados de três diferentes maneiras: a forma humana, a forma animal e a forma humana e animal ao mesmo tempo. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencera, mas, para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Assim desenvolveram a técnica de mumificação. Reino Kush. A história de Kush está estreitamente ligada à do Egito. Os arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios, pérolas, vasos, peças de artesanato, etc., em terras núbias. E produtos núbios, pele de animal, marfim, ouro, elbano, etc., em terras egípcias, o que comprova que o contato comercial entre eles foi intenso. Sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeava um vice-reis que deviam receber os tributos pagos pela população encaminhados às autoridades egípcias. O reino Kush também é conhecido como dinastia dos faraós negros. Então, uma das características era a escolha do rei, né, que os cuxitas escolhiam seu rei de um modo original. Inicialmente, os líderes da comunidade votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo de rei e em seguida lançavam sementes ao chão para perguntar a deuses da cidade e se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação do deus, realizavam uma festa que terminava com a coroação do novo rei. E o papel da mulher na política. Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino Kush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. Agora vamos para a revisão do capítulo 7, os povos indígenas na América. Não se sabe ao certo qual era a população da América quando Colombo aqui chegou em 1492. Estima-se que naquela data a América era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. Essas pessoas pertenciam a povos diferentes entre si, não só na aparência ou no nome, mas também no modo de viver, de falar e de pensar. As imagens dos objetos da cultura material de alguns desses povos mostrados nesta página ajudam a perceber a diversidade. Os povos da América teve alguns em destaques, como os astecas, os incas, os maias e os índios. Vamos falar de cada um desses povos. Os astecas ou mexicas, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram uma cidade, Tenochtitlan. Aos poucos cresceu e os astecas se expandiram por serem um povo bastante guerreiro, dominando cidades e povos da região e formando um império imenso composto de uma diversidade de povos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades.
Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan. Já os povos maias foram antigos povos americanos que habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc. Tiveram seu auge durante o período de 250 d.C. e 900 d.C., conhecido como período clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das maiores sofisticadas civilizações americanas. Além disso, desenvolveram grandes cidades-estados e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática e a astronomia. Após 900 d.C., os maias entraram em decadência e suas cidades esvaziaram-se. Os maias criaram um calendário que possui 365 dias dividido em 18 meses, que contém 20 dias cada um. Os povos incas. A civilização inca ocupava o território que hoje corresponde Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e o noroeste da Argentina. A base da economia era a agricultura e a distribuição de terras eram feitas de acordo com o tamanho da família. Entre as principais cidades do Império Inca estavam Cusco e Machu Picchu. A cidade Machu Picchu é um exemplo da capacidade arquitetônica dos Incas, erguida nas montanhas a cerca de 2.400 metros de altitude. Sua construção intriga arqueólogos, pois os Incas dispunham apenas de instrumentos rudimentares, não tinham carroças nem animais capazes de transportar grandes pedras como as que foram usadas na obra. Escadarias foram cavadas na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Povos indígenas. Quando o primeiro navio português chegou às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes se comparadas da Amazônia atual, e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. A população indígena que aqui vivia era de entre 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas agrupados em 231 povos. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que há diferença e semelhança entre eles. A diferença entre os indígenas pode ser percebida, por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que eles falam. No Brasil, há 2 troncos linguísticos principais, que é o Tupi, que é o mais conhecido, e o Macro-G. A terra, para os indígenas, é de quem trabalha nela, e a divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Finalizamos nossa aula de hoje. Fique com as orientações dos professores e boa semana de estudo.